Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia Decifrada. O meu nome é Afonso, um feliz sábado a todos. E nesse momento nós vamos estudar bastante sobre a Palavra de Deus, então fique ligado até o final que você vai gostar do vídeo, tá? E hoje vai ser um vídeo para responder uma curiosidade bem interessante. Eu até botei nos meus stories no Instagram, tá certo? Eu botei nos meus stories no Instagram uma pergunta, né, uma enquete. Tipo, você sabia que na Bíblia Miguel é o próprio Jesus? Né, o arcanjo Miguel é o próprio Jesus? Alguns responderam que sim, outros responderam que não. Eu resolvi gravar esse vídeo justamente para mostrar para você, né, que não sabia disso, mostrar para você que Miguel realmente é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. É interessante. Você vai ver aqui que eu vou mostrar, né, eu vou provar para você aqui que realmente Miguel é Jesus. Eu vou provar para você com textos bíblicos aqui. Vou mostrar todos os textos, quer dizer, todos não, né, porque são muitos. São muitos textos que mostram que Miguel é Jesus. Muitos mesmo, muitos textos. São muitos mesmo. Então, tipo, não tem como mostrar todos aqui, né? Eu escrevi bastante aqui, alguns, mas é demais, não tem como mostrar. Eu acho até que não vai dar, não dá pra fazer só em um vídeo. Eu acho que eu vou ter que gravar um segundo vídeo, a segunda parte, para que eu possa mostrar mais versículos, né? Terminar esse assunto. Mas hoje vamos fazer apenas a primeira parte, né? Eu vou mostrar aqui vários versículos. Acho que só esses versículos que eu vou mostrar hoje aqui já vai ser o suficiente para você ver que realmente Miguel é Jesus, tá certo? Eu vou mostrar para você hoje aqui, tá certo? Primeiramente nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, verso 7. É a primeira vez que Miguel aparece. Não, primeira vez não. Corrigindo aqui. Na verdade, Miguel aparece várias vezes na Bíblia, né? Uma das passagens que é mais conhecida que Miguel aparece é justamente essa passagem que eu vou mostrar agora. Não é a primeira vez, né? Corrigindo aqui o que eu falei. Digamos, é uma passagem muito conhecida, né? Que as pessoas utilizam muito para falar de Miguel. E aqui nós vemos 12 verso 7, né? Apocalipse, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Olha só, Miguel aparece aqui, né? Então diz, né, que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E aí a gente se pergunta, né? Muitos se perguntam, né? O que significa a palavra Miguel? Esse nome Miguel significa o quê? Miguel significa nós vemos que significa a palavra quem é como Deus. Quem é como Deus? A frase quem é como Deus. É uma pergunta. Quem é como Deus? Quem é igual a Deus, né? E a gente vê essa afirmação justamente mostrando que ninguém é como Deus. Mostrando que ninguém é como Deus. E aí a gente se pergunta, por que esse nome? Por que de repente esse nome dado a um anjo, né? Um anjo tem esse nome de Miguel. Quem é como Deus, né? Tipo uma provocação, né? Tipo uma provocação dizendo, ó, quem é como Deus? Quem pode ser semelhante a Deus? Quem é tão grande a ponto de ser igual a Deus, né? É tipo uma provocação mostrando, ó, ninguém pode ser como Deus, entendeu? Mas por que esse nome? Nós vemos que esse nome é justamente para bater de frente com as afirmações de Satanás. Porque a gente vê que Satanás, Lúcifer, né, ele queria ser semelhante a Deus, né? Primeiramente, né, ele teve inveja de Deus. Primeiro pecado, digamos assim, né? Foi justamente isso, a inveja, o orgulho. Ele queria ser como Deus, ele queria ser semelhante a Deus, queria ocupar o trono de Deus. Esse foi o primeiro pecado, né? E justamente para ir contra isso, né? Aí tem o nome de Miguel. Miguel é justamente para bater de frente com essa ideia dele
de ser igual a Deus. Aí Satanás ele queria ser igual a Deus, e Miguel tem o nome de Miguel, né? Esse anjo é justamente para bater de frente e dizer assim: quem é como Deus? Ninguém pode ser igual a Deus. Um quer ser igual a Deus, o outro diz assim, ó: ninguém pode ser igual a Deus. Entendeu? Então é para bater de frente mesmo, é tipo uma batalha mesmo. E a gente vê que outro momento que é falado isso na Bíblia é que quando Satanás está no Jardim do Éden, ele fala com Eva, né? Ele diz, lembra o que ele diz para Eva? Ele diz justamente isso, que se ela comesse do fruto proibido, ela seria igual a Deus. Ela seria igual a Deus, né? E Eva, né, com isso, né, ela teve vontade de ser igual a Deus, né? Por isso que ela comeu do fruto, ela foi enganada. E nós vemos que justamente Miguel é justamente para bater de frente com essa ideia. Miguel, esse nome Miguel. Por isso que tem esse nome, né? E Miguel também é um nome de guerra. Miguel é um nome de guerra. Como assim um nome de guerra? É um nome que Jesus utiliza esse nome, porque Jesus tem vários nomes, né? A gente vê, tem vários nomes de Jesus na Bíblia, né? O próprio Deus tem vários nomes, né? Então nós vemos que Miguel é um dos nomes de Cristo, só que ele só utiliza esse nome apenas em momentos, né, de batalha, entendeu? Toda vez que está falando em alguma batalha entre o bem e o mal na Bíblia, que Jesus está participando, ele utiliza esse nome de Miguel, entendeu? Utiliza esse nome de Miguel, entendeu? Porque é um nome de guerra, é um nome de guerra. Então esse nome de guerra é justamente, como eu falei, para bater de frente com Satanás, para bater de frente com essa ideia, com esse primeiro pecado de Satanás, que é justamente querer ser igual a Deus. Então é para bater de frente com Satanás e contra Satanás completamente, entendeu? É uma batalha entre o bem e o mal, que acaba guerreando desde dos tempos, né? É o grande conflito, né? A batalha do grande conflito, né? Nós vemos que Jesus utiliza esse nome toda vez que ele está em batalha, né? Na batalha do grande conflito. Ele utiliza esse nome de Miguel, entendeu? É um nome de guerra dele, entendeu? Então é bem interessante isso, né? E agora a gente vai ver as provas que realmente Jesus é Miguel e Miguel é Jesus. Vamos ver agora, tá certo? Primeiramente, a gente já está em Apocalipse, vamos abrir em Apocalipse capítulo 1, né? Olha as características de Jesus em Apocalipse capítulo 1, né? Versículo 10. E aí a gente vai ler alguns versículos aqui, né? Versículo 10 primeiro. E diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aqui é João falando, né? Ele estava na ilha de Patmos e ele ouviu, né? No dia do Senhor, que a gente sabe que é o sábado, né? No sábado, ele ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta, né? Como de trombeta. Então, a gente já imagina quem seria essa pessoa, né, que estava falando com ele. E aí, no verso 12, diz assim, ó, verso 12 em diante. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Olha que interessante. Com vestes talares. Presta atenção nos detalhes. Nos detalhes que você tem que botar na sua cabeça esses detalhes aqui, tá certo? Vestes talares. Quase que não sai. Talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado uma fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi,
caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo o quê? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ó, a gente já sabe quem é aqui. O primeiro e o último, aquele que vive, estive morto. A gente já sabe que é Jesus, né? Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que interessante. As características de Jesus glorificado, Jesus na sua glória, né? João viu Jesus na sua grande glória. Nós vemos que Jesus tem várias características, né? Como diz aqui, vestes talares, ou seja, vestes brancas, com cinto de ouro à altura do peito, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, a face brilha como o sol, né? Os pés como bronze polido. Presta atenção nestes detalhes, nessas características. São características de Jesus glorificado, tá certo? Aí vamos lá. Agora, a gente vai ver lá em Daniel, capítulo 10, versos 5 e 6. Olha só o que diz lá. Vamos lá, gente. Em Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6, abra sua Bíblia, para você confirmar que eu estou falando a verdade, tá certo? Muita gente não abre a Bíblia e fica dizendo, Afonso está mentindo, né? Você está mentindo, né? Mas nem confirma na Bíblia para saber se é verdade, tá certo? Então abra sua Bíblia. Então vamos lá. Aqui a gente vê a visão de Daniel no rio Tigre. Ele teve uma visão, né? Teve uma visão e ele viu, né? A gente vai ver aqui o que foi que ele viu. Olha só. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Ó, lembra das características de Jesus glorificado? Vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Aí o seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Olha as características. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Olha que interessante, você percebe a semelhança? E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Olha que interessante. As mesmas características, basicamente as mesmas, né? Características que aparecem lá em Apocalipse falando de Jesus. Só que aqui a gente pensa, então ele está falando aqui de Jesus, correto? Correto. Mas olha o que a gente vê no versículo 13 de Daniel 10. Olha o que a gente vê no versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Aqui era o anjo falando com Daniel. Um anjo chegou perto dele, né, acalmou Daniel e tal, e disse, ó, eu estou lutando, né, para que o rei, né, o príncipe do reino da Pérsia, né, siga os planos de Deus, né, seguir os planos que Deus queria que ele seguisse, né. Só que também tinha o lado do mal também, os espíritos maus, que eram os anjos maus, também estavam lutando para que o príncipe, né, da Pérsia não fizesse nada que estivesse de acordo com Deus, fizesse só o que é errado, tá certo? Então nós vemos que tinha uma batalha aí, ó, tá vendo? Contexto de batalha, tá vendo? Um contexto de batalha espiritual, uma batalha espiritual. E aí a gente vê no verso 13, ó. Continuando, né? Não, deixa eu ler de novo aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, olha só. Porém, Miguel, olha só, falando de Miguel, um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aquele que Daniel tinha visto antes era Miguel. Era Miguel. Mas tem as mesmas características de Jesus. Então Miguel é Jesus. Você está entendendo? Você percebe as características e no verso 21 ele detalha ainda mais, ó. Mas eu te declarei o que está expresso nas escrituras da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Olha só, o vosso príncipe.
E lá em Daniel, capítulo 12, verso 1, olha o que diz sobre Miguel. Ó. Nesse tempo se levantará Miguel, falando do tempo do fim, né? Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas daquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro. Então aqui fala de Miguel, que ele é o grande príncipe. Olha, ele não é apenas um príncipe, ele é o grande príncipe. Miguel. Miguel é um grande príncipe. E a gente viu ali que ele tem as mesmas características que Jesus glorificado. Você percebeu? Só que alguém poderia até mencionar e dizer assim, mas Jesus nunca é descrito como príncipe. Jesus não é príncipe, Jesus é rei. Jesus não é príncipe. Miguel é um príncipe. Jesus ele é o próprio rei. Como é que Jesus é o próprio Miguel se ele é príncipe? Se Miguel é príncipe, Jesus é rei. Será que Jesus nunca é descrito como príncipe? Será mesmo? Vamos ver agora. Então, deixa eu ver aqui. Olha que interessante o que diz em Isaías 9, versículo 6. Falando sobre Jesus agora. Veja só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o quê? Príncipe da Paz. Olha que interessante. Veja só, Jesus é tratado aqui como o príncipe da paz. Ele é o príncipe, tá vendo? Ele não é só rei, ele é príncipe também. Ele é rei, mas ele também é príncipe. Tá vendo só? Então, dizer que Jesus é rei e Miguel é príncipe, por isso não pode ser um não pode ser o outro, não tem nada a ver. Jesus também é tratado como um príncipe, tá certo? E a gente vai ver outros versículos aqui, como por exemplo Atos, capítulo 5. Olha só o que diz em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 31. Olha o que diz sobre Jesus. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Tá vendo? Falam de Jesus aqui, ó. Deus exaltou Jesus a príncipe e a salvador. Jesus é nosso príncipe e nosso salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Olha só, tá vendo? Então, mais uma vez aqui demonstrando que Jesus também é príncipe. Jesus é príncipe. E lembra que Miguel é o grande príncipe? Ele não é só o príncipe, ele é o grande príncipe. Então, se ele é o grande príncipe, só tem um que é grande. Só tem um que é o grande príncipe, né? Existem vários príncipes? Existe, né? Como diz lá em Daniel, né? Ele é um dos primeiros príncipes. Como assim? Existem outros príncipes, então. Porque ele é um dos primeiros príncipes. Então, quer dizer que existem outros príncipes. Sim, mas Miguel é o grande príncipe. O grande só existe um. Tá certo? Então, só pode ser quem? Jesus. Entendeu? Então é bem interessante quando você vai avaliando direitinho assim os versículos, você percebe que Jesus, ele é o grande príncipe, né? Assim como Miguel. Agora, versículo 7, ou quer dizer, capítulo 7, verso... Não, vamos para o próximo versículo. Vamos para Judas, capítulo 9. Judas, capítulo 9. Vamos lá. Judas. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Judas, capítulo 9 não, eu errei. É versículo 9, tá certo? Judas, versículo 9. Porque Judas só tem um capítulo, então, como só tem um capítulo, então é o versículo 9, tá certo? Capítulo 1, versículo 9. Ok? Então, diz assim, ó.
falando sobre Miguel, né? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Tá certo? Então Miguel aqui, mais uma vez, em um contexto de batalha, tá vendo? Toda vez que aparece Miguel é num contexto de batalha. Então, mais uma vez aqui, ó, eles contendiam, Miguel e Satanás contendiam a respeito do corpo de Moisés. Quem iria ficar com o corpo de Moisés, né? E aí, eles contendiam, só que diz aqui que não se atreveu, né? Só que ele não se atreveu, no caso, Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, contra Satanás. Ele não se atreveu a proferir juízo infamatório. Como assim? Ele não era Jesus? Se ele era Jesus, então se ele era o próprio Deus, então ele poderia proferir juízo infamatório, sim. Né? Proferir juízo, né, contra Satanás, ele poderia simplesmente fazer isso. Ele não é Deus? Só que aqui, quando diz que ele não se atreveu a proferir juízo infamatório, é no sentido dele não discutir com Satanás. Não ficar debatendo com Satanás. Ele não queria debater. Ele não queria ficar discutindo. Entendeu? Discutir com Satanás. Não tinha necessidade de fazer isso. Para que ficar discutindo com Satanás? Então, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório. No sentido de... Ele não se atreveu a ficar discutindo com Satanás. Entendeu? Ficar debatendo com ele. Não tinha precisão de nenhuma de fazer isso. Pelo contrário, disse o quê? Olha o que ele disse. O Senhor te repreenda. Então, analisando um pouquinho assim, muita gente pensa assim. Jesus, se ele era Jesus, Miguel aqui, Jesus, ele disse: o Senhor te repreenda. Mas ele não era o próprio Deus? Então, por que ele disse: o Senhor te repreenda e não eu te repreendo? Por que ele não disse: eu te repreendo? Ele disse: o Senhor te repreenda. Só que não tem nada a ver isso. Ele estava afirmando, né? Ele estava se colocando na terceira pessoa, né? A terceira pessoa do singular. Então ele estava se colocando na terceira pessoa, tá certo? Dizendo: o Senhor te repreenda. É como se eu dissesse assim: que Afonso te repreenda, entendeu? Como se eu estivesse falando assim: que Afonso te repreenda, entendeu? Fica estranho? Fica, realmente. Muitas pessoas acabam duvidando um pouco disso. Mas não precisa duvidar, até porque tem outras provas bíblicas que eu vou mostrar agora, que o próprio Deus já falou isso. O próprio Deus, né? Falou já isso. Essas palavras, essas mesmas palavras, o próprio Deus. Ó, veja só. Lá em Zacarias. Deixa eu procurar aqui. Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha só. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Olha, o anjo do Senhor aqui. No próximo vídeo, que eu vou gravar a parte 2, eu vou mencionar um pouco sobre esse anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Que aparece tantas vezes no Antigo Testamento. Anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse, ó o que o Senhor é Deus. O Senhor disse a Satanás, olha o que ele disse: o Senhor te repreende. Olha, o próprio Deus disse isso. O Senhor te repreende, tá vendo? Ele também se colocou na terceira pessoa do singular, tá vendo? O Senhor te repreende. Ele mesmo disse. O próprio Senhor disse: o Senhor te repreende, né? Você percebeu? Então não há como ficar em dúvida assim. Aí, como muita gente duvida disso, né? Aí é interessante, né? Aqui Deus fala isso e Miguel fala a mesma coisa lá, né? Ou seja, demonstrando que ele realmente é o próprio Deus, né? É o próprio Jesus. Pronto, hoje foi mais ou menos esses versículos para mostrar. Talvez você continue com algumas dúvidas. Não se preocupe, no próximo vídeo eu vou tirar essas dúvidas, vou mostrar mais provas mais claras mesmo,
que realmente Miguel é Jesus. Eu vou mostrar para você mais provas, tá certo? Talvez você não acredite, talvez a sua denominação religiosa não acredite nisso, né? Mas é algo bíblico, está na Bíblia. E eu vou provar para você, tá certo? Agora, muitas pessoas pensam assim: como é que Miguel pode ser Jesus se Miguel é um anjo? Miguel é um anjo. Deixa eu mostrar mais um texto para você, é o último agora. Vou mostrar mais um texto para você. Miguel é um anjo, mas Jesus não é anjo, Jesus é o próprio Deus. Então muita gente diz assim: quando eu comparo Miguel com Jesus, eu estou rebaixando Deus a ser um anjo, porque Jesus não é anjo, Jesus é Deus. Então se eu digo que ele é um anjo, então eu estou rebaixando ele para ser uma criatura. Anjo é uma criatura, Deus não é uma criatura, é o Criador. Então Jesus, ele não é criatura, ele é criador. Então, se eu disser que Jesus é anjo, muitas pessoas podem entender assim: não, mas se ele é anjo, então ele é uma criatura, rebaixando Jesus, a criatura. Mas será que é isso mesmo? Você sabe o que significa a palavra anjo? Sabe o que significa a palavra anjo? Anjo significa mensageiro. Mensageiro. E Jesus não foi um mensageiro, não? Jesus não foi um mensageiro? Jesus foi um mensageiro. Ele não veio trazer a mensagem da salvação? Ele não veio trazer a mensagem da cruz, né? Na sua história. Ele é um mensageiro. Veio trazer a mensagem bíblica, né? Ele também é um mensageiro. Ele é Deus, sim, mas ele é um mensageiro. Então, dizer que Jesus é um anjo não é uma blasfêmia. Não é algo incoerente, não. Quando eu digo que Jesus é anjo, é no sentido dele ser mensageiro. E outra coisa, eu vou mostrar aqui o verso para você não duvidar, tá certo? Olha só o que diz em Isaías 63, versículo 9. Olha, em toda a angústia, aqui falando de Jesus, tá certo? Em toda a angústia deles, do povo de Israel, né? Foi ele angustiado. Foi ele angustiado. Jesus. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Jesus foi angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Olha, quem salvou o povo de Israel? O anjo da sua presença, ou seja, está chamando Jesus de anjo. Você percebeu? Está chamando Jesus de anjo. Olha, e continua, ó, pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Percebeu? Está falando de Jesus aqui, só que chamou Jesus de anjo, anjo da sua presença. Você percebeu? Então Jesus também é um anjo, né? Até porque a gente muitas vezes limita Deus, né? Acha que Deus é só Deus e acabou. Não. Ele se fez um ser humano. E aí? Jesus não é ser humano? Não é um homem? Então, Jesus é um ser humano. E nem por isso ele deixa de ser Deus. Ele é Deus e ser humano ao mesmo tempo. Se ele quiser, ele pode ser o que ele quiser. Ele não foi um ser humano? Da mesma forma que ele se transformou num ser humano, ele pode se transformar em um anjo também. Da mesma forma, do mesmo jeito. Entendeu? Então ele pode ser um anjo e continuar sendo Deus. Não muda nada. Ele vai continuar sendo Deus da mesma forma. Não rebaixa ele de forma alguma. Não vai rebaixar Deus. Não. Não vai rebaixar Jesus. Transformar ele em uma criatura. Não. Não. Jesus, ele se fez igual a nós. Se fez presente aqui. Se transformou em ser humano. Para entender o lado humano e estar presente conosco, está conosco. Por isso que ele é chamado de Emmanuel, que é Deus conosco. Entendeu? Ele se faz presente como um de nós, ele é igual a nós. Entendeu? Para que ele pudesse entender o nosso lado e a gente também pudesse entender o lado dele. Entendeu? A gente fica mais próximo. Da mesma forma, ele se fez anjo, para que pudesse estar mais próximo dos anjos. Ele é o chefe dos anjos, o arcanjo Miguel. Por isso que chama arcanjo. Sabe o que significa a palavra arcanjo? Arcanjo significa anjo principal, ou principal anjo. Entendeu? Arque significa principal, ou primeiro, ou de mais importância, né? O principal e anjo, né? Que significa mensageiro.
o principal mensageiro, que é arcanjo, entendeu? Arcanjo. Então, por isso que ele é chamado de Arcanjo Miguel, porque ele é o principal dos anjos. Jesus, ele se fez anjo justamente para se aproximar dos anjos, para ser o líder dos anjos, para estar próximo deles e ser um como eles, para ser igual a eles, para ter mais compreensão de, tipo, tanto ele compreender mais os anjos, quanto os anjos compreender mais a Deus. E aí ele se fez como os anjos para estar mais próximo dos anjos, para ter mais intimidade. Você percebeu? Lembra que Jesus é o nosso mediador? Ele media. Ele é uma ponte que liga a gente com Deus. Então, por isso que ele é ao mesmo tempo ser humano e Deus. Porque ele liga os seres humanos com Deus. Da mesma forma, ele é um anjo também. Ele pode ser um anjo também. Ele é um anjo e também, ao mesmo tempo, é Deus. Porque ele liga os anjos a Deus, entendeu? Ele também é o mediador dos anjos com Deus, entendeu? Ele é o mediador de todo o universo. Então, nós vemos que Deus pode sim se transformar em um anjo. Não há problema nenhum nisso. Tá certo? E como já foi falado aqui várias vezes, né? Mostrei que Jesus é príncipe. Não há nenhum questionamento de dizer que Jesus não é príncipe, né? Aqui na Bíblia mostra que Jesus é príncipe. E Jesus também é chamado de anjo. O anjo da presença. Jesus é chamado de anjo. Então, não há problema nenhum em achar que Miguel é o próprio Jesus. E a gente vê que eles têm as mesmas características, lembra? De Apocalipse? As mesmas características que eles têm. Lembra? E outras coisas, né? Além de Miguel ser o anjo principal, né? Ele é o príncipe, o principal príncipe, né? Digamos assim. O grande príncipe. O grande príncipe, né? Então, essas são as provas, né? Mas tem mais. Não se preocupe que tem mais. Se você continua duvidando, pode acreditar que tem mais, tá certo? Eu vou trazer no próximo vídeo, tá certo? Eu vou trazer quarta-feira. Eu acho que provavelmente eu trago quarta-feira, tá certo? Na quarta-feira vai ter vídeo, tá certo? A continuação desse vídeo aqui. Ok? Espero que todos tenham entendido, tá certo? Espero que todos tenham compreendido, né, essa questão, tá certo? De Miguel ser Jesus, ok? E no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco sobre o anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor que aparece na Bíblia? Vamos ver no próximo vídeo, ok? Então, é isso. Lembre-se sempre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tenha um feliz sábado na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até mais.